Olá pessoal, hoje eu trouxe o tema de obstruções e tumores periampulares para a gente estudar um pouco, trouxe 3 casos. Vamos ao primeiro caso para a gente estudar esse tema de uma forma mais dedicada. Obstrução periampular, caso 1. Tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 74 anos, hipertensa sintomática, que ela faz rastreio anual de exames e nesse rastreio identificou o ultrassom com dilatação das vias biliares intrahepáticas, tá? Então, a informação do ultrassom era essa, importante dilatação das vias biliares intrahepáticas no lobo esquerdo, sendo o ducto biliar esquerdo medindo 14 milímetros, apresentar área irregular de contornos indefinidos próximo à bifurcação das vias biliares. Sugiro complementar com tomografia computadorizada do abdômen, com contraste prosseguir a investigação. Na realidade, nesse momento, a suspeição era mais até de um tumor na região lá, como se fosse um tumor de Klatskin. Tá? Essa foi a imagem que eu recebi, tá? Foi uma imagem via WhatsApp, demonstrando a dilatação da via biliar. Eventualmente a dilatação e o estudo da via biliar extrahepática é um pouco limitado se o paciente não tiver com um bom preparo intestinal. Okay? Então, mediante a um caso de um paciente chega com dilatação de via biliar e quando ela chegou para fazer o exame com a gente foi uma ressonância magnética, ela estava ictérica. Quando ela chega com essa informação, toda vez que você faz o exame de imagem, eu costumo, por rotina, tentar responder a 3 perguntas. Primeiro, se tem dilatação da via biliar, parece uma pergunta boba, mas eventualmente os pacientes com icterícia, eles vão ter origem na icterícia não no processo obstrutivo canalicular, e sim num dano hepatocelular. Um grande exemplo disso são hepatites virais em fase aguda. Depois eu tento identificar o nível da obstrução e, por fim, a causa da obstrução. Geralmente a combinação ultrassom, TC e ressonância, a gente consegue responder essas 3 perguntas em quase 90 a 95% das vezes. Tá? Então vamos ver o caso. Então, nesse primeiro caso, tratava-se paciente de 74, 75 anos, assintomática, entretanto ictérica. Tá? Vou mostrar aqui para vocês primeiro o plano axial e coronal na ponderação T2, é assim que eu inicio a avaliação do meu estudo, na minha prática. Tá? Então a gente já observa aqui na ponderação T2 que realmente tinha uma dilatação de via biliar intrahepática bastante significativa, mas a via biliar extrahepática também estava distendida, tá? E ela terminava ao nível bem distal, ao nível da papila. Queria que vocês observassem, parece ter uma alteração tissular, tecidual, pelo menos uma falha de enchimento junto à papila nessa região, ok? Tá? Então, essa mesma paciente, a gente fez também um estudo no plano coronal, ponderação T2, a gente observa essa dilatação de via biliar, aqui bem evidente, intraextrahepática, um colédoco bastante dilatado, e novamente quando a gente vai para a região da papila, a gente vai terminando o colédoco, parece que tem uma falha de enchimento, com sinal meio intermediário na ponderação T2, sugerindo uma falha de enchimento, possivelmente de origem tissular tecidual. Tá? Queria mostrar para vocês também o estudo na difusão, já que tem a possibilidade de se ter uma lesão de origem tissular, tecidual. Minha difusão trabalho com B0, B100 e B800, já vou botar aqui no B800. Queria que vocês observassem aqui na região distal, parece quando a gente vai chegando no nível da papila. Vou mostrar também meu mapa de ADC. É questionável um aumento de sinal nessa região, no nível da papila. Traduzindo que nessa região pode ser que tenha, tanto aqui no mapa de ADC quanto aqui numa válvula de B da difusão, possa ter um aumento de celularidade nessa região, ok? Tá? Então vamos também observar a colangiorressonância, A colangiorressonância sempre eu gosto de fazer dentro do protocolo da colangio um corte coronal fino ponderado em T2. Então a gente observa esse corte coronal fino ponderado em T2. A gente quando vai chegando ao nível da região papilar, parece ter uma irregularidade aqui na porção inferior, tá? Nossa colangio ponderada em T2, ficou um estudo bem dedicado. Observe aqui, meio que uma falha de enchimento, alterando o contorno ao nível da região da papila, tá? E o corte fino da colangio 3D e a colangio 3D em si, vou mostrar aqui o corte fino do colangio 3D. A gente observa que lá no final da minha via biliar, realmente parece que tem uma falha de enchimento nessa região, alterando o contorno da minha papila nitidamente, ok? Tratando-se de falha de enchimento, temos que fazer o diagnóstico diferencial, principalmente de litíase, e de processos tumorais. Então vou andar com vocês até o nível da papila, tá? E queria que ao nível da papila a gente observasse, vou ampliar um pouquinho aqui para vocês, no estudo pós-contraste,
é questionável ter uma alteração tissular aqui. Realmente a gente ficou com dúvida se tinha ou não uma alteração tissular. Vou aumentar, fazer outras ponderações, né? Geralmente as lesões, outros estudos em fase mais tardia, né? Geralmente os tumores tipo colangiocarcinoma, que seria a principal hipótese, ou tumor de papila, são lesões hipovasculares, né? É questionável que a gente tenha um discreto aumento de sinal nessa região, né? E uma fase mais tardia ainda a gente adquiriu, né? Vou mostrar aqui para vocês, talvez com uma resolução um pouco melhor, né? A gente observa que parece que tem alguma coisa clareando no nível da papila, ok? Então vamos voltar para o caso. Vou mostrar para vocês como a gente passou isso do ponto de vista de informação. Um dado importante que eu sempre valorizo é a estrutura de laudo, né? Então a gente fala como foi feita a técnica, cada vez mais eu tenho resumido isso, depois eu descrevo a semiologia, radiológicos, achados, de tantos morfológicos, densidade sinal, comportamento pós-contraste, e eu termino com a impressão que eu acho que é fundamental. Então, na minha impressão, que eu resumo os dados da semiologia, eu identifiquei uma lesão nodular na região apular, determinando dilatação das vias biliares, considerar a possibilidade de lesão primária peripapilar como a mais viável e correlacionar com dados de CPRE. Em algumas situações, gente, a CPRE ela é nitidamente superior ao nível da papila, por exemplo, ela vê a papila, ela biopsia a papila, né, ela consegue fazer a colangiografia para a gente ver a forma de interrupção do ducto, ela pode passar uma prótese, ou seja, ela tem um câncer diagnóstico, por vezes com coleta de material para informação histopatológica e até terapêutico, tá? Então ela gera benefício em relação à colangiorressonância, na verdade são métodos complementares, ok? Então a gente passou essa ideia para o cirurgião acabei encontrando com ele antes da cirurgia da paciente, e ele me fez a seguinte pergunta: Antônio, será que essa lesão que você está me passando aí na papila, ela pode ser benigna? Realmente eu fiquei sem saber o que dizer, né? Mas eu falei, ó, doutor, eu acho que pode, eu não posso dar garantia que seja. Dentro de mim até achava que não era, tá? Achava que era um tumor de papila mesmo, mas eu não pude bancar esse diagnóstico para ele, né? E ele me explicou que, mediante a possibilidade de ser uma lesão benigna, o tipo de cirurgia poderia ser diferente, ou seja, ele poderia, ao invés de fazer, por exemplo, uma cirurgia de WIPO, uma duodenopancreatectomia, que é, de certa forma, mais mutilante o paciente, ele poder desinserir o colédoco, retirar o tumor e inserir o colédoco em outro local. Então, a proposta dele foi fazer uma cirurgia com CPR na sala e patologia na sala, e o resultado dessa cirurgia, quando eu perguntei para ele, né, se realmente era um adenoma com proposta cirúrgica de ressecção da lesão e reimplantação do colédoco, né, ele é uma pessoa extremamente educada, né? Obrigado, você, como sempre sabe, um adenoma com ressecção de papila, reimplantação do colédoco e do vício. Quando puder, me telefona, por favor. Evidentemente, quem deu esse diagnóstico não fui eu, foi ele mesmo que pensou nessa possibilidade. Eu só passei para ele que a possibilidade que ele pensou poderia ser com as imagens que a gente estava tendo. Então, o paciente foi submetido à cirurgia, foi feita a ressecção da lesão e reimplantação do colédoco e teve uma suspeita no pós-operatório de fístula biliar, tá? Mediante a informação que esse paciente não tinha uma duodenopancreatectomia, a gente preferiu fazer uma abordagem um pouco distinta. Eu dei contraste oral para esse paciente e já que ele tinha apenas anastomose da reimplantação do colédoco no vício, do colédoco no duodeno, numa porção mais abaixo, né, do usual, a gente poderia estudar naquela região e se tivesse, obviamente, uma fístula, ia haver extravasamento do meio de contraste. Então, eu administrei contraste por via oral para esse paciente, a gente já vê que tem uma pacificação boa aqui da via biliar, tá? E ao nível da junção, né, aqui está bem visto a junção, não tinha extravasamento do meio de contraste, né? Tinha um dreninho que a gente observava, e no plano coronal o mesmo raciocínio, né? Então o eixo gastrointestinal estava mantido, só a topografia de inserção do colédoco estava modificada, e com isso não havia fístula. Além disso, ele precisava de uma informação como é que estava, se tinha muita distensão, estava com uma suspeita de um padrão de suboclusão da paciente. Eu disse que as alças estavam ok, disse que a opacificação do trato digestivo e biliar estava ok, sem evidência de extravasamento no meio de contraste. Okay? Então, esse foi um caso, foi um adenoma de papila sem evidência de lesão tumoral maligna. Então, segundo caso, paciente do sexo feminino, 53 anos, com início dos sintomas colestáticos há mais ou menos um mês, né, em junho de 2020, né, com icterícia de caráter progressivo indolor, distensão abdominal e náuseas, uma história patológica pregressa de colecistectomia por doença litiásica e abdominoplastia há 16 anos atrás, um ultrassom com moderada dilatação biliar intraestrepática, esse aqui não teve dúvida, tinha dilatação extrahepática também, foi solicitada uma colangiorressonância. Vamos ao caso. Então, vou aqui, ó, paciente de 53 anos, na realidade ela fez tanto uma colangio quanto uma tomografia computadorizada, eu vou mostrar os dois para vocês, tá?
inicialmente aqui a TC, vamos botar já a TC no plano axial e já tem uma reformatação coronal. Escolhi aqui para a gente otimizar o estudo a fase portal que foi adquirido o estudo, né? Também a gente tinha uma fase arterial, possivelmente pela possibilidade de ser uma lesão tumoral e necessidade de fazer um potencial estadiamento. Então, o que a gente observa? Dilatação de via biliar intrahepática da junção, né? O ducto cístico ou coto cístico está aqui, ela tinha já uma variante anatômica, uma junção relativamente baixa de ducto direito e esquerdo, e eu vi essa dilatação até o nível da papila. Pela TC não conseguia caracterizar uma falha de enchimento específica, a gente achou que pudesse ter algum grau de alteração do contorno dessa papila, né, junto à face do adenal aqui. Então, a gente terminando o colédoco nessa região, parecia que tinha uma discreta alteração do contorno da papila nessa região, porém muito sutil, né? No estudo coronal reformatado, fase portal, a gente observava a dilatação de via biliar até o nível da papila, sendo questionável essa alteração do contorno, né, da parede do adenal ao nível da papila, ok? Então, o paciente também foi submetido a uma ressonância magnética. Ressonância magnética, eu vou passar de novo para vocês aquela ideia de planos axial e coronal. Inicialmente, então, plano coronal ponderado em Q2 ao nível da papila. De novo, uma ideia de alteração do contorno da papila aqui embaixo. Bem difícil, gente, da gente jogar isso daqui, né? E observe, às vezes, como você tem vontade, né, de matar o seu técnico, né? Ele parou aqui no meio, né, da cabeça do pâncreas. Ele não estudou até lá embaixo, obviamente, né? Ele identificou esse erro e aí, parabéns para ele, né? Ele repetiu essa ponderação T2, na qual a gente pode estudar essa via biliar até lá embaixo. Então, observe a dilatação de via biliar, tá, até o nível da papila, talvez um discreto espessamento da parede da papila aqui embaixo, uma discreta alteração do contorno, ok? Colangio-ressonância, então, colangio-ressonância a gente trabalha com dois tipos de colangio, né? A colangio dita corte fino com reconstrução MIP 3D, que é essa daqui, do lado esquerdo, tá? A gente observa bem essa minha via biliar, tá? Na verdade, a origem dela são esses cortes finos, tá? Que a gente está observando aqui, que permitem a gente passar informação. Deixa eu melhorar um pouquinho essa janela, tá? E com isso eu posso fazer um pacote de projeção de intensidade máxima, né? Se eu quiser, eu posso fazer aqui de imediato para vocês, ó, e adquirir essa colangio-ressonância, ok? Tá? E eu também posso fazer um corte grosso, geralmente em torno de 5 milímetros, como a gente está observando nessa outra colangio-ressonância, tá? Para estudar a minha via biliar. Essa colangio-ressonância é uma colangio-ressonância mais rápida, entretanto eu perco a filigrana da informação do corte fino. Essa colangio-ressonância 3D ela é mais demorada, entretanto eu tenho uma qualidade de resolução um pouco melhor e eu tenho informação ainda do corte fino, né? A gente tem melhorado muito a colangio radial, eu tenho dado preferência um pouquinho para essa colangio, porque a colangio corte fino e reconstrução 3D MIP, eventualmente ela demora, muitas vezes o resultado final não é tão bom. Depende muito da respiração do paciente, do que propriamente da técnica que você utilizou e da sua máquina, tá? Então, só para mostrar também para vocês, para a gente voltar para o caso, o estudo pós-contraste, a gente observava, deixa eu tirar da formatação MIP aqui, ó, a gente observava que havia uma dilatação de via biliar até a região distal, tá? E a gente não conseguiu identificar lesão sólida, pelo menos no estudo pós-contraste, apenas uma alteração do contorno da papila, tá? Então, vamos voltar ao caso, tá? Então, essa paciente, ela fez a tomografia computadorizada. Em resumo, a TCU passou para a gente dilatação das vias biliares intraestrepáticas até o nível da região da papila, onde observamos redução do calibre do colédoco e discreta irregularidade do contorno da sua interface com a luz do adenal. Os aspectos são de obstrução das vias biliares ao nível da papila. E a critério clínico relacionado com colangio-ressonância CPRE, a primeira etapa foi de colangio-ressonância. E na colangio-ressonância a gente passou que tinha uma obstrução biliar ao nível da papila com dilatação montante. Não foi possível a caracterização de cálculo, nenhuma massa definida nessa topografia peripapilar. Entretanto, pela irregularidade do contorno, a gente considerou a possibilidade de tumores periampulares como a principal etiologia para essa obstrução, sobretudo o tumor da papila. Lembrando que o tumor periampular são aqueles tumores que ocorrem a 2 centímetros da papila de Vater. E tem como diagnóstico inicial a possibilidade de um processo inflamatório ao nível da papila, não tumoral. Recomendamos correlação com CPRE. Então, quando a gente vai voltar àquela pergunta, nesse caso, a gente conseguiu identificar que tinha dilatação biliar e o nível da obstrução, que era na papila, entretanto, a causa, a gente falhou um pouquinho, né, na definição dessa etiologia. Então, o paciente foi submetido a CPRE, uma lesão sugestiva de tumor de papila, com realização de papilotomia e colocação de prótese metálica,
CA19,9 estava aumentado, né, 2 vezes aqui mais ou menos o valor normal, e a proposta terapêutica foi de uma cirurgia. Após a resolução do processo inflamatório, foi feita uma duodenopancreatectomia, uma cirurgia de Whipple, e o que se identificou foi um adenocarcinoma ductal tipo pancreato biliar. Então, o adenocarcinoma SOE, eu vou passar para vocês mais à frente o que significa isso, quando a gente discutir os pontos de aprendizado dessa apresentação, e também esse subtipo pancreato biliar, né? Já vou adiantar para vocês que os carcinomas da papila, eles podem ter versões dos tecidos que são muito próximos a ele. Então, a gente tem versão intestinal e a versão pancreato biliar, que são exatamente os tecidos, né, que fazem a interface da papila para cima, os ductos biliares e pancreáticos, e da papila para baixo, né, o duodeno intestino. Beleza? Vamos então para o terceiro caso. O terceiro caso tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 41 anos, com queixa de dor abdominal desde o final do ano de 2019. Inicialmente foi feito o diagnóstico de colelitise, entendeu-se que aquela ali era a etiologia da dor da paciente, ela foi submetida a uma colecistectomia, ainda internada, continuou com dor, e foi feita uma CPRE que identificou uma papilite inespecífica. Infelizmente, nesse momento não foi feito biópsia. Entretanto, foi sugerido um controle com um novo exame em 30 dias, possivelmente porque essa papila ela não estava muito bem confiável sob o ponto de vista de ausência de lesão tumoral. Tá? Infelizmente, veio a questão aí da pandemia. Essa paciente fez o controle apenas 75 dias depois do primeiro exame, e nesse controle identificava-se já uma massa peripapilar com obstrução biliar e colangite. Inclusive tinha até um certo grau de obstrução do trato gastrointestinal. Ela repete CPRE, dessa vez faz biópsia e coloca um stent. Então vamos ao caso. Então tratava-se desse caso aqui da paciente, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então era uma paciente de 41 anos, paciente jovem, né, com um quadro de icterícia, dilatação de via biliar. Então, de novo, vamos observar na ponderação T2, tá? Uma paciente já consumida, infelizmente, nesse momento, a gente já vê lesão hepática focal, tá? Outra lesão hepática focal aqui, né? Até que a dilatação biliar, nesse momento, não era tão expressiva, entretanto, uma dilatação do estômago. Queria que vocês observassem isso daqui, ó. Isso aqui é o eixo duodenal, um espessamento marcante da parede do duodeno, uma massa ao nível da região duodenal em projeção de segunda porção. Ok? Na ponderação T2 plano coronal, a ideia é mais ou menos a mesma. Ó. Esse aqui, ó, um baita espessamento da parede duodenal com a luz aqui no centro. Tá? Então a gente pode observar essas alterações. Tá? Vou também mostrar aqui a difusão para vocês. Então, durante a difusão, tá? A gente observa, vou botar a difusão aqui e vou botar um mapa de ADC do outro lado. Tá? Então, na ponderação de difusão, vou direto lá para o meu B800, né? A gente trabalha com B0, B100 e B800, já observando aqui, ó, que já algumas alterações focais hepáticas sugestivas de implantes, né? O segundo implante ali, ó, terceiro implante aqui, ó, e observa que a gente tem o nível da papila. Então, era uma massa significativa com uma razoável restrição de fusibilidade da água, traduzindo uma lesão já expansiva de aspecto tumoral ao nível da segunda porção duodenal de topografia da papila, uma lesão sólida, hipovascular, infiltrativa, com baita espessamento da parede do duodeno, um certo grau já de distensão a montante do estômago. Ok? Ela já estava drenada, possivelmente por isso não tinha uma dilatação biliar tão expressiva. Então vamos voltar ao caso. Tá? Então essa paciente, na descrição da ressonância, foi descrita como uma lesão periampular infiltrativa, determinando infiltração também do duodeno com estenose da sua luz, dilatação gástrica e obstrução biliar distal. A obstrução realmente biliar não era tão expressiva, possivelmente por conta da derivação externa que existia nesse momento. O aspecto era de tumor periampular. Considera as possibilidades de origem de papila, e como ele era tão infiltrativo, né, a gente pensou até na possibilidade do duodeno. Tá? Tinha implantes e tinha linfonodos suspeitos. Então, essa paciente, o estudo imunohistoquímico, né, da biópsia que foi feito, identificou um perfil imunohistoquímico compatível com adenocarcinoma pouco diferenciado de origem pancreato-biliar. Então, aquele tumor de papila cuja origem pancreato-biliar é a origem mais próxima dessa paciente. Tá? Então, só dados rápidos da evolução da paciente, né? O stent obstruiu, ela fez uma colangite,
Posteriormente, ela fez uma obstrução duodenal, teve que iniciar a nutrição parenteral, acabou fazendo uma cirurgia de derivação, né, uma gastroenteranastomose, uma colocação do sônido da distal. Através dessa sonda, ela conseguiu fazer o início de nutrição enteral, né, foi feito, a necessidade também teve de fazer uma analgesia, né, com infiltração, alcoolização do plexo solear por conta da dor abdominal que ela tinha. Iniciou-se a quimioterapia com fulfirinox, então a importância daquele dado de origem pancreatobiliar e não intestinal para a gente orientar o tipo de quimioterapia que está sendo feito pela paciente. Tá? E por fim, em função dela ser uma paciente jovem com uma lesão infiltrativa, ela está sob o ponto de vista de avaliação genética, né, para ver se ela tem algum favorecimento genético de ter um determinado tumor, especialmente BRCA2, né, está relacionado a tumores dessa região pancreatobiliar. Ok? E eu queria trazer algumas informações, especialmente que a gente bateu muito em cima dos tumores de papila, né? E o que eu vou passar para vocês é um pouco da classificação da WHO, né, da World Health Organization, que se dedicando especialmente aqui aos tumores peripapilares. Quando ela fala dos tumores precursores do câncer de papila, observe que eles já se dividem em lesões de padrão intestinal, geralmente são adenomas ampulares, que tem muita característica dos adenomas típicos de tubo digestivo, ou seja, tubular, túbulo viloso e viloso, ou então um outro padrão de lesão pré-maligna, que é a neoplasia intrapular túbulo papilar, que vem a ser as lesões, né, tubulares, tanto de vias biliares quanto de pâncreas. Então, de novo, tendo uma ideia de tanto origem intestinal ou pancreato biliar para esse tipo de tumor. Quando a gente analisa a macroscopia, não se foge a essa regra, né? Tem os tumores periampulares de origem intestinal do adenal, tem um tumor intrapular que dá uma ideia de origem biliopancreática, do seu ponto de vista macroscópico, e por fim o que eles chamam de carcinoma ampular sói, que é sem outras especificações, é quando você não conseguiu classificar nem muito bem como periampular do adenal e nem muito bem como intrampular. Então, gente, a microscopia também não foge à regra, né? A gente vai ter o subtipo intestinal do adenocarcinoma intestinal, extremamente similar aos adenocarcinomas de colo delgado, o adenocarcinoma do tipo pancreato biliar, que aquele está intimamente relacionado dos adenocarcinomas dos ductos pancreatos e biliares mais distais, o padrão misto, onde predominam os dois, e as variantes não tubulares, que aí vem uma série de outras etiologias. Lembrar que o intestinal mais frequente, seguido do pancreato biliar. E essa definição é muito em cima de estudo imunohistoquímico para a gente orientar ou para um tipo intestinal ou para um tipo pancreato biliar, tá? E por fim eu vou trazer esse artigo, é um artigo bem didático, né? Apesar de ser um pouco antigo, né? Mas extremamente didático sobre as lesões periampulares tumorais. Revendo então as lesões periampulares tumorais, tem como definição, são os tumores que têm origem a 2 centímetros da papila de Vater, né? O carcinoma de ampola é o principal, seguido do tumor de colédoco distal, do tumor de pâncreas bem próximo à papila e do câncer de duodeno. Tá? Lembrar que dependendo da anatomia dessa região papilar, a gente pode ter apresentações de dilatação ductal um pouco distintas. Então você tem um canal comum, que é o mais frequente, né, bílio pancreático em torno de 4 milímetros, você tem a junção dele exatamente ao nível da papila, sem canal comum, você tem sem junção, né, ou seja, você tem uma papila para duodeno, para vírus e outra para o colédoco, e por fim você tem um canal bílio pancreático longo, né, mais de 4 milímetros, até às vezes até 2 centímetros de canal bílio pancreático, ok? Lembrar que o carcinoma de papila ele pode ser uma lesão vegetante ao nível da papila, ele pode só infiltrar as paredes, né, do colédoco e do vírus distal, então como difícil esse tipo de diagnóstico, ou ele pode ter um padrão relativamente misto, com uma vegetação associada à infiltração das paredes. O colédoco distal ele pode ter uma vegetação para dentro do ducto, ou ele pode infiltrar as paredes do ducto biliar distal, geralmente o vírus não está de calibre normal. O câncer de pâncreas, dependendo da relação e da proximidade do colédoco do vírus, ele pode determinar a dilatação do colédoco e do vírus montante, e ele pode ter o vírus e o colédoco adjuvante de calibre normal, sinal dos 4 ductos. Ele pode estar mais próximo do vírus e obstruir apenas o vírus, ele pode estar mais próximo do colédoco e obstruir apenas o colédoco. E o câncer de duodeno, ele pode gerar uma vegetação para o interior da luz do duodeno, ele pode infiltrar toda a parede do duodeno e estenosar a luz desse segmento intestinal. E por fim, queria mostrar as apresentações que a gente viu hoje, né? Esse aqui é o nosso adenoma, esse aqui é um câncer de papila, e esse aqui é aquela massa vegetante que terminou ainda como uma lesão tumoral de papila, de ambos aqui de versão pancreato biliar.
Todos esses 3 pacientes, eles apresentavam icterícia, então é inquestionável dilatação de via biliar com sintomatologia associada, você merece nesse paciente prosseguir para uma CPRE. Mas eu queria discutir um pouco esses 2 casos aqui, então a gente observa, né, são 2 pacientes sem icterícia, esse paciente primeiro aqui de 67 anos, já colecistectomizado, do colédoco de 8 milímetros, e esse segundo paciente aqui é um paciente mais jovem, porém com dor em flanco direito, um colédoco aumentado e sem colecistectomia. Tá? Então, a abordagem pode ser a mesma, né? Então, o que eu utilizo na minha prática, gente, esse paciente não tem sintomatologia e se esse paciente, ele preserva algumas características que eu vou passar aqui para você, eu prefiro acompanhar esse paciente por imagem, porque esse tipo de situação de ectasia de via biliar pós-colecistectomia, ela é extremamente prevalente. Se você for propor CPRE para todos esses pacientes, né, você vai acabar gerando iatrogenia nesse tipo de população. Então, normalmente, o que eu gero, né, os diagnósticos finais desse primeiro paciente aqui foi uma papilite crônica, bancado por imagem e acompanhado evolutivamente. Esse segundo paciente também era uma papilite, mas veja bem, esse paciente eu não tive coragem de bancar por imagem, eu sugeri a CPRE, a CRPR inclusive fez a papilotomia, né, o paciente depois até foi a colecistectomia, posteriormente, tá? Esse era o meadenoma de papila, esse era o tumor de papila e o outro tumor peripapilar, né? A gente está fechando, mas como papila, de origem pancreato-biliar. Então, a regra que eu utilizo mais ou menos é que o calibre do meu hepatocolado é de 6 milímetros. Isso vai até 50 anos. Geralmente, a partir de 50 anos, os pacientes eles começam a ter uma alteração da complacência do colédoco e eles geram um calibre um pouco mais elevado, né? A média mais ou menos é de um incremento de 1 milímetro a cada 10 anos, a cada década. E se esse paciente fizer colecistectomia, né, eu geralmente aceito mais 1 milímetro para esse colédoco. Se esse paciente tiver ainda dessas características, eu entendo que ele está aumentado sim, porém esperado para a faixa etária passada de colecistectomia. Se ele estiver acima dessa regra, tá? Esse paciente tem uma ectasia de via biliar não esperada para a faixa etária e não esperada para o status de pós-colecistectomia, merecendo prosseguir a investigação, obviamente aí dependendo de demais dados do paciente, ok? Bom, era isso que eu tinha para apresentar, espero que tenha sido útil, um abraço a todos.